Com imensa alegria, nós estamos aqui com o público nesse momento de pelo menos 45 pessoas. E a nossa mensagem para a equipe tem sido dessa: a gente precisa mobilizar e trazer os diversos atores para a gente qualificar e avançar com a proposta do currículo do Tempo Integral na Bahia. Esse é o nosso desejo, esse tem sido a dinâmica de trabalho de todos que aqui se dedicam diuturnamente a essa agenda, e certamente a presença dos nossos gestores, dos nossos coordenadores pedagógicos da unidade integral, vem fortalecer esse momento que nós, de fato, estamos com um momento de alegria, tá certo? Saudar aqui em nome de Josi Alves, professora Josi Salles, todos os nossos gestores, um abraço, Josi, sempre bom revê-la, porque você também reflete, né, o perfil dos nossos gestores, esse compromisso e essa dinâmica de diálogo que nós temos construído neste período que nós estamos aqui na frente. Saudar o professor Robson também, Costa, que tem tido aí dentro da sua missão conduzir a articulação da educação básica e educação superior, e aí saudar todos os nossos complexos integrados que estão aqui nesse dia de hoje. Esse primeiro encontro, nós temos 3 encontros, hoje e amanhã. Esse primeiro encontro é o itinerário que envolve ciências humanas e sociais aplicadas, o itinerário da linguagens. Então, nós temos aqui alguns de nossos projetos também nessa agenda. A CEP, né, é uma estrutura recente da Secretaria que tem se dedicado a algumas agendas, dentre elas os projetos e programas estratégicos que a Secretaria desenvolve tão bem com as unidades escolares, que tem uma história de pelo menos 8 a 10 anos já, e que vem sendo consolidado no momento que a gente entende que essas estruturas também devem pensar a questão da educação integral na Bahia. E aí, quando eu falo da educação integral, não me refiro apenas à oferta do tempo integral. Esse tem sido um debate permanente, que nós temos tentado reforçar e reafirmar nesse documento que está sendo disponibilizado para a comunidade e sociedade baiana, mas a nossa intenção nessa agenda de hoje é de celebrar, de fato, e desde já, poder fazer com que a gente possa fortalecer ainda mais os nossos princípios, a nossa agenda, a nossa concepção da educação integral na Bahia. Dentro dessa agenda, para além desses 2 dias, acho que é bom, Astor, a gente poder já sinalizar, nós estamos tentando estruturar outras agendas que envolvem o diálogo com as universidades, porque falar de DSRB é falar também da formação inicial, isso vai acontecer um impacto natural. Então, a escuta desses atores que fazem o diálogo do tempo integral, da educação integral na Bahia, nós vamos fazer algumas provocações, tentar dialogar com o Observatório Nacional da Educação Integral. Então, tem outras agendas, para além desses 3 encontros, nesses 2 dias, que nós vamos provocar e vamos estar dando visibilidade e também trazendo para vocês. Eu acho que mais do que importante no perfil do nosso governo é reafirmar o lugar do diálogo, da construção coletiva e democrática nas agendas que envolvem impacto na nossa juventude. Então, meu bom dia é um bom dia caloroso de agradecimento à equipe pelo esforço, pela dedicação e ao tempo de a gente poder tornar esses 3 dias de muito diálogo, construção, debate, para a gente sair daqui mais fortalecido e atendendo às expectativas de nossos jovens. Um bom dia para todos. Professor Astor. Bom, com a saudação de professor Márcio, eu quero agora convidar a nossa mediadora de hoje, a professora Andréa, que vai agora falar como é que foi pensado esse momento. Bom dia, professora Andréa. Bom dia, professor. Bom dia a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Sim. Antes de iniciar minha fala, eu peço permissão a todos para fazer essa gravação. Essa reunião está sendo gravada. E informar também que há um formulário aí no chat de participação. Meu nome é Andréa Santana, sou colaboradora da Coordenação de Educação Integral e mediadora dessa mesa de hoje, como o professor está falando. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos apresentar a nossa arquitetura curricular do ensino médio baiano, na oferta de educação integral e tipo integral. Vou apresentar para vocês a nossa pauta. Nós vamos aqui, já falamos com o professor Márcio, né? Ele abriu a nossa agenda, o professor Arthur, nosso diretor, e temos a coordenadora Rosalena, que ela vai apresentar essa arquitetura, né, do nosso ensino médio, na perspectiva da educação integral da nossa oferta. Eu peço que vocês participem no chat e todas as perguntas, todas as dúvidas, vamos ter 20 minutos para isso.
mas também vocês já podem falar no chat em relação ao que tiver dúvida, pergunta ou colaboração. Vou convidar a Rosa Helena, nossa coordenadora, para poder falar sobre essa concepção do nosso currículo na educação integral. Rosa Helena, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Dea. Bom dia a todas e todos. Vocês me ouvem bem? Pronto. Então, hoje, essa primeira agenda ela foi pensada, né, para a gente apresentar, né, como foi o desenho do documento curricular referencial da Bahia, DCRB, da etapa do ensino médio para a educação integral em tempo integral, certo? Primeiro, a gente optou por falar um pouco sobre que concepção do DCRB mesmo, né, que nós optamos por realizar, né? Na verdade, a escrita da parte introdutória do documento curricular referencial da Bahia da educação integral foi pensada a partir dos nossos pressupostos educativos, a partir da identidade já constituída da educação integral em tempo integral já no nosso estado. Então, nós fizemos mesmo a opção, né, de prezar pelo que as nossas escolas, o que o nosso programa de educação integral já preconiza, né, enquanto os pressupostos educativos, enquanto nossa coluna vertebral, né, quando a gente vai pensar, né, na nossa perspectiva pedagógica, né, do próprio programa de educação em tempo integral. A gente começa, né, falando um pouquinho sobre o que é essa oferta de educação em tempo integral no Estado, né? Desde 2014, o Estado da Bahia oferta educação em tempo integral. Hoje nós temos 208 escolas de educação em tempo integral que têm essa oferta, né? Nos 27 territórios de identidade da Bahia, 149 municípios, e hoje a gente conta com 36.564 estudantes que são atendidos por essa oferta, né? A oferta de educação em tempo integral, ela é preconizada pelo Plano Nacional de Educação, pelo Plano Estadual de Educação também, né, que o próprio plano plurianual, né, que balizam a oferta de educação integral no Distrito Federal e nos estados. A gente trouxe mais esses dados, né, para trazer uma contextualização do que é a oferta do tempo integral no estado da Bahia hoje, né. E assim, né, a gente volta mais um pouquinho para o que é esse documento inicial, né, o que é a parte introdutória do DCRB da educação em tempo integral. Bem, como eu disse, as discussões sobre educação integral, ela tem histórico espaço no estado da Bahia, né, a partir da figura do educador baiano Anísio Teixeira, que se tornou um importante personagem na história da educação brasileira. Como a gente sabe, né, a concepção de educação integral, ela precede as discussões da Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, né, principalmente no território baiano, né, referenciado pela figura do educador Anísio Teixeira. De igual forma, nessa concepção, né, do DCRB da educação integral, a gente traz também uma concepção de currículo, né, que diz muito sobre qual é a nossa perspectiva pedagógica, né, no sentido de que o currículo ele não é imparcial, ele é social, ele é culturalmente definido, ele reflete uma concepção de mundo, de sociedade, de educação, de sujeito, né, e implica também relações de poder, sendo ele o centro da ação educativa, né? Então, o DCRB ele vai balizar a política curricular do nosso estado, né, a partir, principalmente, né, a partir do ano que vem, 2022, todas as escolas de ensino médio terão que ofertar esse desenho, né, do novo ensino médio, certo? E a gente sabe que o currículo ele não é parcial, né? A gente já preconiza, né, já nos nossos diálogos com os gestores, né, com as escolas, com os professores, os estudantes das escolas de tempo integral, a gente já reforça essa identidade mesmo, né, do diálogo com as culturas juvenis, do próprio diálogo do currículo com os territórios de identidade, né, por exemplo, e essa mesma perspectiva a gente traz no texto introdutório da educação em tempo integral para o DCRB, certo? Pronto. Situamos, né, como é que está estruturado esse texto introdutório do DCRB da educação em tempo integral, mas para apresentar um pouco mais dessa estrutura, para a oferta de educação integral, nós teremos 5 itinerários formativos, certo? Um itinerário da área de linguagem e suas tecnologias, outro da área de matemática e suas tecnologias, de ciências da natureza e suas tecnologias,
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e um itinerário integrado, certo? Ambos com oferta tanto de 7 horas quanto de 9 horas, né? Porque na oferta de educação em tempo integral, nós temos escolas de 7, 8 e 9 horas, 7 e 9 para o ensino médio e 8 e 9 para o ensino fundamental, né? E por isso que os itinerários, a gente tem 5 estruturas, né, de itinerários das áreas e o integrado, com oferta de 7 e 9 horas para contemplar mesmo essa especificidade do currículo das escolas, certo? A concepção, como eu disse, né, ela permanece, né, aqui já é conhecida pelas nossas escolas, que é a partir da formação unilateral dos sujeitos, das expressões artísticas e culturais como prática curricular, do trabalho como princípio educativo, de uma educação contextualizada, do cuidado de si, do outro e dos espaços comuns, da pesquisa enquanto princípio pedagógico, do protagonismo das juventudes, do foco no projeto de vida dos estudantes, do território como locus de aprendizado. A gente traz também a concepção de gêneros e sexualidades enquanto importante para se discutir no currículo dos nossos estudantes, assim como as relações étnico-raciais, né, amparado pela Lei 10.639 e 11.645. De igual forma, a BNCC, ela dialoga, a concepção, né, dos itinerários, os eixos da BNCC, ela dialoga também, né, com a nossa oferta, certo? Mas também com os programas e projetos, né, como apresentado e já sabido por vocês. Na nossa estrutura de itinerários formativos, a gente quis fazer o destaque também, né, de qual seria essa intencionalidade pedagógica dos itinerários para a educação integral, para além dos nossos pressupostos. Mas é muito no sentido de fortalecer a política territorial, reconhecendo a diversidade territorial do estado da Bahia, dos nossos 27 territórios de identidade, né, de impulsionar os arranjos produtivos locais, econômicos, artísticos e culturais, de consolidar os princípios da Lei 93/94 de 96, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 10.639 de 2003, que trata da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nos currículos, e a Lei 11.645, que insere, né, na verdade, a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura indígena, né, na Lei 10.639, que essa é a reedição, né, que é de 2008. Assim como a importância de se assegurar o protagonismo juvenil, as culturas com o diálogo do nosso currículo com também as culturas juvenis, né, tendo em vista a construção dos projetos de vida e dos percursos formativos dos nossos estudantes. Do ponto de vista da dimensão política, né, os itinerários eles foram pensados de forma a se estruturar, né, a partir da territorialidade do multiculturalismo, da identidade do pertencimento, da perspectiva da educação ambiental, da sustentabilidade, do desenvolvimento social, assim como a interlocução epistemológica entre a educação superior e a educação básica. Eu vou pedir licença, certo, para apresentar para vocês como é que está o site mesmo, né, da própria consulta pública. Deixa eu só parar de compartilhar e abrir outra bandeja para compartilhar. Aqui, pronto. Esse é o nosso site, certo, da consulta pública. O endereço é dcrb.educacam.ba.gov.br. Aí aqui, logo abaixo, tem o DCRB, volume 2 do ensino médio, certo? Só para situar um pouco como é que vai estar sendo pensada nessa consulta, para além dessas 3 agendas, e uma agenda posterior que teremos com o Observatório Nacional da Educação Integral, como foi dito pelo professor Márcio, certo? Aqui, nesse link do site, a gente apresenta, né, que essa consulta pública do volume 2, que é da etapa do ensino médio DCRB, critérios para participar, né, da consulta pública, e aqui tem das ofertas, né? Ensino médio parcial, educação profissional e tecnológica e da educação integral. E aqui na nossa aba, né, vocês podem, se clicar aqui, vocês vão direto para o endereço em que tem as 692 páginas do DCRB, né, que é o DCRB mesmo, do ensino médio, de toda a secretaria, né, de todas as ofertas e modalidades, certo? A partir da página 459, né, a gente tem
o texto da oferta da educação em tempo integral, certo? Desde a nossa concepção de o que é essa concepção de educação integral, o que é uma educação integral em tempo integral, por exemplo, como é que está estruturada a nossa perspectiva de currículo, a gente disserta um pouco sobre cada um dos nossos pressupostos educativos também, né? E assim como a gente tem o desenho dos nossos itinerários, certo? E nesse site aqui, se vocês clicarem aqui em consulta pública, vocês serão redirecionados para o formulário da consulta pública. E, de igual forma, aqui tem o que foi chamado de fragmento, né, do DCRB, que vocês podem ter acesso tanto ao texto quanto ao formulário, né? Ele fica nessa tabela, um ao lado do outro, mesmo para apresentar a vocês como está estruturado o site, né, para a consulta. Nós disponibilizaremos esse slide, inclusive, nos nossos grupos, por e-mail, né, já com esses links, inclusive, da própria consulta. Ela teve início no dia 13, certo? E ela vai acontecer até o dia 12 de agosto, certo? Aqui, né, um print mesmo daquela tela que eu mostrei a vocês, enquanto de um lado, né, a gente tem o link para os formulários, e do outro a gente tem o fragmento do DCRB, né, o texto desse link. Por exemplo, se o formulário é da consulta pública, da nossa parte introdutória, e aqui a gente tem o formulário da parte introdutória e o texto da parte introdutória. De igual forma, o currículo e as emendas dos componentes curriculares do itinerário formativo de linguagem e suas tecnologias. E aqui vocês podem ter acesso à estrutura do currículo e às suas emendas. Dessa forma, o site foi estruturado, né? Não só para a nossa oferta de educação integral, mas para toda a rede, né? Tanto da educação parcial quanto da educação profissional, certo? E aqui, a nossa base comum, certo? A base comum, ela tem, no máximo, 600 horas, isso para todas as ofertas e modalidades, né? Então, a gente teve que trazer a nossa identidade do tempo integral, da expansão do tempo, mas nos itinerários formativos, né? Para contemplar nossa carga horária de 7 e 9 horas diárias, enquanto a nossa base tem 600 horas, certo? Aí a gente tem os itinerários, né? Como disse, tanto de 9 horas quanto de 7 horas. Nos itinerários, nós temos uma unidade, que é o quê? A gente priorizou por colocar os componentes curriculares em ação científica, intermediação social, pensamento computacional e 3 estações do saber, uma voltada mais para as discussões do território, uma voltada para a própria área e outra voltada que a gente chamou de vivências e práticas experimentais transdisciplinares, né? Que é possível dialogar com outras áreas, em que é possível trazer os projetos que acontecem na própria escola, né? Então, em todos os currículos, em todos os itinerários, a gente tem essa unidade, né? Iniciação científica, intermediação social, pensamento computacional e as 3 estações do saber, certo? E nos outros componentes que a gente muda, né? Um pouco essa configuração. Por exemplo, no itinerário de linguagem e suas tecnologias, a gente tem linguagens artísticas, língua estrangeira instrumental, corporeidade, história da língua portuguesa, produção textual, gramáticas, literatura e construção da identidade nacional, esporte, saúde e desenvolvimento, linguagens artísticas e corporeidade, arte, comunicação, mídia e mercado, pensamento computacional é a unidade, né? São os mesmos que tem para os outros itinerários também. Já no de 7, tá vendo? Tem de 7 e o de 8 horas. A gente só muda a carga horária, certo? Mantém os mesmos componentes curriculares. Da mesma forma, para o itinerário de matemática, os 6 componentes, né, comuns para todos os currículos, iniciação científica, intermediação social, pensamento computacional, uma estação do saber voltada para práticas experimentais transdisciplinares, uma voltada para o território e uma voltada mais para o componente curricular, certo? Mas podendo haver o diálogo com outras áreas, né, como a gente coloca aqui, são vivências e práticas transdisciplinares, certo? Contudo, no itinerário de matemática, a gente traz também os componentes específicos da área, né? Como introdução à educação financeira e fiscal, etnomatemática, introdução à estatística e probabilidade, matemática, forma, espaço e posição, lógica, estudo de casos para resolução de problemas, educação financeira pessoal, etnomatemática, empreendendo em matemática, trabalho, tecnologia, cultura e ciência, etnomatemática, esse para 9 horas, aqui a carga horária de 9 horas, certo? 600 horas de base, 1.200 horas de itinerário, e a carga horária de 7 horas, 600 horas de base e 800 horas de itinerário. Da mesma forma, ciências da natureza e suas tecnologias,
e os seus componentes curriculares. Eu não vou citar cada um deles, porque a gente já tem, ele já está posto, né, tanto no site quanto no slide que a gente vai disponibilizar, só para não tomar muito tempo também. Aí a gente tem o itinerário de Ciências da Natureza e Tecnologias, Ciências Humanas Sociais Aplicadas, e o itinerário formativo integrado transdisciplinar, né, que a gente traz o diálogo com todas as áreas do conhecimento. E, no mais, é isso. Eu termino aqui a minha apresentação. Obrigada. Cíntia morreu. Estou terminando a parte Muito aqui, bem, parabenizar a Rosa pela apresentação. André? Sim, professor. Oi, professor. Pode falar, professor. Saudar aqui Renata, em nome da SUPED, que está conosco aqui também, e agradecer essa articulação com a superintendência. Seja bem-vinda, Renata, a gente agradece a sua presença. Era isso, Andréia. Valeu, professor. Bem-vinda, Renata, nossa agenda. Vocês ouviram Rosa, né? Rosa falando a respeito da educação integral, da nossa oferta. E nada como Anísio Teixeira para fazer uma paráfrase em relação à nossa oferta, né? E o que nós propomos à nossa rede, né? Nós, quando eu digo nós todos, né? Todos os professores, todos os colaboradores. Só existirá democracia no Brasil de que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Que máquina é essa? Afirma nosso Anísio Teixeira. Nós sabemos que a máquina é a máquina da escola pública. E quem são esses operadores? Somos nós, né? Todos nós, os educadores que têm um compromisso ético, moral e legalístico à educação. A educação dos nossos estudantes, da nossa comunidade escolar. Essa é a nossa reflexão, é o que nós precisamos para poder dar continuidade a uma educação onde nosso Anísio Teixeira deixou como legado. Agora nós vamos ouvir nossa querida Patrícia Oliveira. Ela está aqui para poder falar, né, um pouco de iniciação científica, intermediação social e pensamento computacional. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Déia. Bom dia a todos vocês que estão aqui conosco nesta manhã. ProRosa já trouxe aí um desenho da educação em tempo integral, dos componentes curriculares. Eu vou falar um pouquinho sobre iniciação científica, o pensamento computacional e intermediação social. Na perspectiva da iniciação científica, da intermediação social e do pensamento computacional, a gente pode pensar em algumas dimensões a partir dos componentes curriculares. Na dimensão da inovação, das tecnologias para a sala de aula, pensando na formação do professor também, nessa perspectiva de integração com a prática, com as inovações tecnológicas e pedagógicas, na orientação de acompanhamento, na promoção do desenvolvimento do território educativo, né, como Rosa trouxe a fala desse locus de aprendizagem, da comunidade local, do território que a gente está inserido e também da produção, divulgação e popularização da ciência em todas as áreas do conhecimento. Pode passar, Rosa, por favor. A partir dessa perspectiva, a gente tem a integração da teoria e prática, compreendendo a organização e desenvolvimento dos conhecimentos científicos e também das atividades que enriquecem o currículo da formação integral dos estudantes, da formação também do professor, que está inserido nesse contexto, a partir do desenvolvimento de habilidades, de saberes, de competências e de vivências que o estudante traz também para a sala de aula junto ao currículo. Então, essa é a nossa organização da iniciação científica, intermediação social e do pensamento computacional. Pode passar, Rosa, por favor. E aí, nessa perspectiva, a gente também traz um desenho a partir de alguns princípios pedagógicos, das experiências sociais, da aprendizagem significativa e da interação que perpassa todos esses três componentes curriculares a partir da análise, da construção de situações sociais, que traz uma narrativa comum, inerente também aos três componentes curriculares. A partir desse reconhecimento, né, de imagens, se a gente trazer aqui alguns exemplos que podem ser inseridos
no dia a dia da sala de aula, nesse contexto, algumas imagens, alguns mitos, algumas metáforas que a gente pode trazer também, a partir dessa potencialização das relações entre esses diferentes componentes curriculares, que, na realidade, eles transversalizam o currículo da educação em tempo integral. Pode passar, Rosa, por favor. E aí, nessa perspectiva, a gente tem a compreensão também desse entendimento científico, né? Quando a gente trabalha em alfabetização e letramento científico, traz também aí um pressuposto importante, a alfabetização digital, as metodologias ativas, a construção do pensamento lógico, a aprendizagem significativa, a autonomia do estudante. Então, quando a gente trabalha a construção do pensamento lógico, a gente trabalha aí algumas habilidades e competências também que o estudante traz para a sala de aula, e aí o pensamento computacional, ele trabalha muito nessa perspectiva, de solucionar questões de maneira lógica, trazer a realidade do estudante para a sala de aula, e aí a gente foca em alguns estímulos também diferentes para que o estudante também trabalhe em sala de aula. Além da alfabetização digital, porque hoje a gente está num mundo totalmente digital, a pandemia, esse contexto que a gente está vivendo, então a gente teve que se reorganizar enquanto professor, se reorganizar também enquanto escola, para atender as demandas dessa nova escola que nós estamos atuando. Então, hoje a gente tem o estudante que a tecnologia alinhada, né, aqui já está aqui no mundo, mas a gente precisa também perguntar, não somente somos hoje consumidores dessa tecnologia, né? Nós também produzimos essa tecnologia, somos produtores de recursos digitais. Então, os 3 componentes curriculares, eles trabalham nessa perspectiva e também traz essa autonomia quando a gente trabalha nesses 6 pressupostos, onde a aprendizagem significativa é importante, onde as metodologias ativas estão na sala de aula, onde a autonomia também do estudante, essa construção colaborativa da escola junto com o estudante também. Pode passar, Rosa, por favor. E aí tem essa articulação do conhecimento, né, que já foi aprendido pelo estudante, possibilita a aprendizagem desse novo conhecimento, né, o reconhecimento de diferentes temporalidades, e também as interações sociais da sala de aula. Algumas estratégias também que a gente pode trabalhar em sala de aula, como oficinas de elaboração para projetos da popularização das ciências, os clubes de ciências, os mini-cursos temáticos também, a gente precisa também trabalhar junto para trazer essa promoção dos espaços formativos para a sala de aula também, com essa perspectiva da ênfase na construção da aprendizagem significativa. Pode passar. Obrigada, Rosa. E algumas estratégias também didático-pedagógicas que são grandes possibilidades que a gente, enquanto está em sala de aula, pode também ofertar para os nossos estudantes, né? Algumas questões sociocientíficas, aprendizagem baseada em problemas, sequência didática também, possibilitando alguns desafios, projetos de pesquisa, investigação de problemas socioambientais, sociais, produção de artigos, feiras de ciência, essa elaboração das feiras de ciência, porque perpassa a questão da investigação científica, desenvolve as capacidades analíticas, né, a tomada de decisão, dando significado aos conhecimentos, lidando com situações complexas, e que a gente está no nosso dia a dia, traz para a nossa vida real, com essa perspectiva mesmo, reforçando a questão da autoconfiança, do protagonismo do estudante, a partir do desenvolvimento de um trabalho colaborativo, a partir de eixos que a gente pode trabalhar. Então, a gente tem grandes possibilidades na sala de aula de trabalhar esses 3 componentes curriculares para que o estudante tenha um pensamento crítico, um pensamento reflexivo sobre o mundo que ele está inserido também. Então, a gente trabalha com essas possibilidades também.
Ainda não chegou aqui para mim, não. Passou? Aqui travou. Caímos? Ainda lhe escutamos, Patrícia. Só tá congelada aí a tela, estratégia didático-pedagógica. Tem materiais de apoio também, eu queria que também disponibilizar alguns materiais que a gente também trabalha, que é interessante para o professor, para o estudante em sala de aula, quando ainda não passou, né? Quando a gente trabalha aí o espaço, ambiente, cultura, a gente trabalha com a questão do ambiente, a vida, a natureza e sociedade, práticas para compartilhar. São materiais que estão disponíveis no arcabouço e livre de acesso para que todos tenham esse acesso a alguns materiais. Eu vou compartilhar depois esse material, que tem algumas dicas de material de apoio, como alguns livros para trabalhar com espaço, ambiente, cultura, a vida, a sociedade, a natureza. Alguns também materiais de apoio, como revista em quadrinho, como feira de ciências, como Eu Cientista para a feira de ciências, são materiais assim riquíssimos, de fácil acesso. Também algumas indicações de livros, de artigos, como Educação Científica na Perspectiva do Letramento como Prática Social, Funções, Princípios e Desafios, as metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes, professora Berbel aí, que é uma grande referência para... Aí Rosa conseguiu projetar o material. Então, são algumas indicações de livros, de sites que a gente fomenta a pesquisa. Também uma indicação de um artigo que é aprendizagem significativa em ciências, condições de ocorrência, vai muito além dos pré-requisitos da motivação, que é com o professor Moreira. E também um livro muito interessante, que é a elaboração de projetos para a popularização da ciência, é um conjugado, é uma organização, com o professor Carlos Wagner, professora Lidy Sai, que também é referência aqui na elaboração de projetos científicos, e também a indicação de livros, como Poeira nas Estrelas, O Céu de Outubro, O Menino que Descobriu o Vento, Guerra da Manhã, Radioatividade, indicações para que o professor pode trabalhar em sala de aula junto com o professor, ou que o professor pode trabalhar em sala de aula com os estudantes na perspectiva mesmo do pensamento computacional, da iniciação científica, da intermediação social, dos 3 componentes, trazendo a questão crítica e a interação social e o meio que ele está inserido. Por fim, aqui, concluo a minha apresentação e obrigada a todos. Eu vou passar agora a fala para o professor Robson Costa, né? Trata dos projetos Conexões. Bom dia, professor. Bom dia a todos, bom dia. Prazer enorme. Eu queria iniciar essa fala, né, saudando, e aí vocês vão entender por quê, nossos 2 governadores, nesse tocante da educação integral e a todos os que defendem. Primeiro, o nosso governador Jacques Wagner, que um dos árduos defensores da educação integral, da articulação entre a educação básica e a educação superior, e o nosso governador Rui Costa, que tomou essa bandeira da educação integral, principalmente aí na ressignificação dos espaços físicos e na construção da proposta político-pedagógica, a equipe do professor Jerônimo Rodrigues, nosso secretário, aí representado pelo nosso superintendente, nosso diretor, professor Márcio Gomes, professor Astor. Hoje já temos um projeto de lei que garante aí tranquilidade, que está para ser votado na Assembleia Legislativa, a lei da educação integral no estado da Bahia. Isso é uma vitória de um governo democrático, societário, que pensa na formação dos indivíduos unilateralmente. Eu sou muito feliz por estar junto com todos os nossos companheiros aí nessa luta, e aí saudar também as colegas Rosa Helena e Patrícia, que muito brilhantemente aí colocaram
as questões da educação integral. No tocante aos complexos e agora campos integrados de educação, eles foram criados ainda no governo Jacques Wagner, com essa proposta de articular a educação básica e educação superior. Faço a saudação aqui às duas universidades, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Universidade do Estado da Bahia, em nome delas, a todas as universidades que estão adentrando os nossos projetos, como a Univasf, a UESB, por exemplo, todas as estaduais que a gente tem, que vem dialogando, mas, acima de tudo, os complexos agora campos integrados de educação básica, profissional e tecnológica, eles têm uma missão, que é experienciar modelos pedagógicos colocados para a rede, visto que a multisseriedade, as 3 unidades que hoje toda a rede aplica, elas começaram na educação integral, elas começaram nos complexos integrados de educação e as estações dos saberes, uma grande experiência. Então, se eu não me engano, está aparecendo a educação integral na Bahia, ela é de uma riqueza e que vem apresentar ao Brasil o seu currículo Bahia a partir do enfrentamento aí do que há de mais retrógrado, ou mesmo esse ensino médio aí travestido de novas ideias, mas a Bahia consegue apresentar aí inovações e os complexos, pela sua própria essência, Complexo Campus, apresenta aí para abarcar essas inovações a sua matriz, que contempla tudo isso que foi apresentado na educação integral, mas o formato diferenciado, né? Na sua concepção e na sua estrutura. Na sua essência, são os mesmos princípios da educação em 2 grandes blocos. Obviamente, a BNCC não é a que nós queríamos, mas é a que está posta neste governo. E o grande bloco das estações dos saberes, que nesse conjunto, as estações dos saberes é uma interseção entre as estruturas propedêuticas e o fazer da ação, da pesquisação, da metodologia de projeto, ou seja, do fazer, onde leva a um currículo vivo, a um currículo eu não estou conseguindo ver. Eu acho que eu não estou apresentando. Estou, gente? Esse Teams realmente... a esse currículo de conjunto... Está aparecendo, sim, professor. Ao conjunto de estações, né, que contemplam todas as áreas, inclusive o 5º itinerário. Então, a opção... eu não digo nenhuma opção, nós fomos levados pelo conjunto de inovações e o conjunto do campus e dos complexos a ter esse formato de currículo, né? Nós somos de 9 horas, e ressaltar que o nosso projeto é tão inovador da educação integral na Bahia, que somos o único estado a apresentar e manter, a avançar na carga horária, a manter 5.400 horas nessa articulação entre os diversos itinerários e a educação propedêutica propriamente dito, né? O campus, ele congrega essas 5.400 horas, que vocês estão vendo aí, né? Porque ele inclui também a formação da educação profissional. Então, o nosso currículo ele contempla essa articulação dos itinerários com os eixos tecnológicos, inclusive o 5º itinerário e todos os outros, e as estações é o grande guarda-chuva que abarca a BNCC, os itinerários formativos e os programas todos, tanto da nossa, que está sobre a gerência da nossa, os projetos estruturantes Ciência na Escola, Escola Culturais, abarca aí os outros projetos de governo, como Educar para Trabalhar, a Bolsa Presença,
onde a gente tem relevância aí nessa composição teórico-prático nos cursos, o programa de intervenção social, que é o grande pulo, a grande chave de interlocução dialógica com a sociedade e o território, e trazendo com força o sistema de creditação e certificação intermediária. E aqui no outro desenho vocês podem ver que os itinerários formativos por área do conhecimento fazer essa liga num currículo colmeia, né? E os itinerários, as estações dos saberes, são os grandes elos, porque são grandes projetos interdisciplinares e transdisciplinares que ligam, que fazem a liga, essa amálgama, esse mel que liga aí, as áreas do conhecimento. E aí a gente tem uma gama de ações vinculada ao CJCC, que no campus passa a integrar o projeto do campo, as escolas culturais, as fábricas de escolas, os espaços makers, os escritórios criativos. Eu botei restaurante escola, me referindo a Porto Seguro, mas outras ofertas nesse sentido. Então, pensar nas estações dos saberes, eu quero descompartilhar aqui. Pensar nas estações dos saberes é pensar num currículo onde tem autonomia, num currículo onde nós temos a flexibilidade de escolha dos estudantes nas suas diversas ofertas, nas suas diversas matizes, e abarcando todas as áreas do conhecimento através dos projetos, das ações, dos mini-cursos, abarcando a educação integral, né? Não só com o 5º itinerário, mas com curso de formação propedêutica. Então, é isso que os complexos e os campos. Amanhã, professor Wellington e Tina vão falar um pouquinho de como estão fazendo isso na ponta. São 2 escolas representativas aí, o complexo de Porto Seguro, e aí tem o professor, o nosso diretor está aqui presente, o Cúpulo, e os nossos coordenadores. Então é isso, gente. Pensar na educação integral na Bahia é isso, é ter diversidade de oferta, ter essa matiz de cores que abarca as nossas identidades do território. Pensar no currículo frio, uno, dentro das caixinhas, não reflete as matizes do nosso território, nem os nossos biomas. Na Bahia, o currículo Bahia, que vocês vão, a partir daí, ler nessa consulta pública, é dentro desse olhar, e é dentro disso que essa equipe aí, comandada pelo professor Márcio de Almeida Gomes, vem produzindo e articulando, e, por exemplo, o Conexões, que a gente vai falar, inclusive, na quinta tarde lá, com a equipe da professora daqui de Manuelita, sobre as nossas ações, e amanhã também os professores. Então, eu queria agradecer, é um espaço importante esse, professor Márcio, mais uma vez o senhor acerta aí nessa caminhada de todos juntos aí, tá? Nessa construção da educação integral, a qual defendemos com unha e dente, e essencialmente todos que estão aqui com alma. Muito obrigado. Nós vamos ouvir agora o professor Gleidson Alves de Souza, que vai tratar da educação física e o currículo. Bom dia, professor. Bom dia a todos e todas. Nossa, depois dessa voz eu saio, viu, gente? Fique à vontade, professor. Estilo mais podcast, não farei apresentação de slides. Uma grande satisfação estar participando com vocês aqui desse diálogo acerca do documento curricular referencial da Bahia. Eu sou Gildson Alves, estou como coordenador da Educação Física e Esporte Escolar SEC. Saúdo aqui o professor Márcio Gomes, professor Astor Vieira, aos colegas que abrilhantaram com suas apresentações, e trarei aqui uma breve explanação acerca da educação física e currículo. Mas antes,
quero reiterar, reforçar o que propõe a educação integral. Ela propõe uma formação humana integral e em tempo integral, e objetiva a promoção do desenvolvimento humano, desenvolvimento social dos estudantes e das estudantes. Isso se dá através da ampliação da jornada escolar e diversificação das experiências educativas. E isso também é articulação com as áreas do conhecimento e variação nas formas de aprendizagem. Nesse sentido, a educação física é o componente curricular que vem contribuir com a mediação dos professores e professoras para ampliação do conhecimento, do pensamento crítico acerca das produções culturais que são manifestadas por meio da cultura corporal. A compreensão do currículo na contemporaneidade, ela perpassa, dentre muitas teorias, prioritariamente pela crítica e pela pós-crítica, como já foi mencionado pelas colegas e pelos colegas. Ou seja, o currículo ele é uma construção social resultante de um processo sócio-histórico. O currículo é uma construção política, uma construção que visa, no sentido do nosso diálogo, visa trazer melhorias sociais. É construído de forma bastante objetiva, com intenções e intencionalidades políticas. E ainda no que diz respeito ao currículo, os princípios eles orientam para um raciocínio baseado nos sujeitos. O currículo é construído percebendo as individualidades, suas culturas e identidades, o currículo de educação física também, levando a pensar de forma crítica as condições sociais, sua estrutura e assim como os princípios étnicos multiculturais dos povos. Sendo assim, a perspectiva curricular atual, ela demanda uma construção teórico-metodológica embasada na inter-relação entre os princípios, tendo como objetivo máximo o aprendizado dos estudantes. A intencionalidade na construção do currículo, além do aprendizado, é uma reestruturação social. E dentro da teoria dos currículos, dos estudos curriculares da educação física, hoje temos, eu poderia fazer uma contextualização histórica, mas seria pontual focando na contemporaneidade. Hoje temos a influência dos conceitos como cultura, temos identidade, a diferença, a subjetividade, o saber-poder, gênero, etnia, religião, local de moradia, condições sociais e educação inclusiva de pessoas com deficiência como componentes ativos da sociedade. Esses são conteúdos amplamente discutidos, amplamente difundidos nos currículos de educação física, tanto na educação básica, no ensino básico, quanto no ensino superior. E um detalhe importante, que embora se trabalhe a cultura corporal como sendo objeto da educação física, a cultura, nesse componente curricular, ela é um campo de lutas pela validação de significados. É também um campo de luta pela ressignificação e revaloração dos significados do que a cultura corporal ela representa em nossa sociedade, com nossa ancestralidade e características, particularidades bastante fortes. E, nesse sentido, da cultura como uma validação de significado, uma ressignificação, as práticas corporais no currículo da educação física, elas são tidas como textos da cultura, ou seja, são formas de expressão de determinados grupos sociais que são significados de formas diferentes pelas pessoas que vivenciam, pelas pessoas que constroem essas culturas, pelas pessoas que são orientadas pelos professores, e essa percepção da leitura do texto da cultura corporal, ela se dá de forma variável, de acordo com o contexto e da orientação dos professores e das professoras em relação a seus alunos e alunas. E esse conteúdo da cultura corporal, por que foco na cultura corporal? Por conta justamente da ancestralidade, porque o movimento, a cultura corporal, são um dos objetos de estudo da educação física. E esse conteúdo, ele necessita compor e compõe o currículo da educação física para que os estudantes eles se apropriem e reconheçam as várias maneiras
de significar e ressignificar as práticas corporais, dando também um sentido e um significado às aprendizagens. Como foi mencionado por Patrícia, por Rosa, a aprendizagem precisa fazer sentido. E essa significação, através da orientação pelo professor e pela professora de Educação Física, utilizando esses conteúdos, componentes do currículo escolar, eles são essenciais, são fundamentais para que haja uma valoração, a valorização da herança histórica que temos, dessa rica herança histórica. Em acréscimo, nós temos, e no documento da CRB, ele delimita bastante isso, que é o cuidado de si e o cuidado do outro e dos espaços comuns. Isso também perpassa pela educação física enquanto componente curricular e que elenca essa discussão do cuidado, da interação, da integralização, que é fundamental para a formação humana, que essa é a proposta da educação integral, que é aprimorar o sistema educacional no sentido de trazer uma formação humana mais integralizada, mais rica. Além disso, a partir da educação física, a percepção do corpo, ela, como componente ativo de um contexto social e, consequentemente, escolar, ele é aprimorado, o que melhora também a questão das convivências e relações sociais. No currículo da educação física, ele é composto basicamente por 4 unidades, é constituído por 4 pontos, que são as unidades temáticas, objetos do conhecimento, habilidades e competências. Discorrerei um pouquinho sobre unidades temáticas, apenas para vocês terem uma visão do quão amplo é a educação física na escola. As unidades temáticas norteadoras, elas podem ser divididas e subdivididas durante todo o ciclo de escolarização. Ela é composta por brincadeiras e jogos, temos as brincadeiras de jogos da cultura popular, de matriz indígena, de matriz africana, e jogos eletrônicos. Foi mencionado algumas vezes pela professora Rosa, que asseguram o estudo da história e cultura de povos indígenas e matrizes africanas na escola. Isso é importante destacar, que a educação física é uma preciosa percussora desses e proporciona, fomentadora desses estudos étnicos sociais, étnicos históricos. Temos os esportes, esportes de marca, precisão, rede, quadra, campo, combate, as ginásticas, a ginástica em geral, ginástica de condicionamento físico, as danças, que também tem as danças de matrizes indígenas, danças de matrizes africanas, danças urbanas, danças de salão. Temos as lutas também de matrizes indígenas, de matrizes africanas. Temos as lutas no Brasil e no mundo. E as práticas corporais de aventura. No currículo, essa progressão, a progressão dessas aprendizagens, ela é determinada pela BNCC, de forma de que no ensino fundamental, elas são, a área de linguagens e suas tecnologias, elas se relacionam prioritariamente com o uso, compreensão, análise e explicação das diferentes linguagens, e com o objetivo sempre de uma construção feita por parte dos estudantes, eles como parte ativa desse processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, construção do seu repertório sobre as várias formas de comunicação, as várias formas de expressão artístico-cultural e da corporeidade. No ensino médio, que é o nosso foco, o repertório construído anteriormente, ele é constituído como um instrumento de estruturação do protagonismo, mais uma vez, dando destaque ao protagonismo dos estudantes e das estudantes, sua autonomia e da autoria desses jovens nas práticas realizadas por eles e elas. Um destaque para o DCRB na questão do que ele ressalta, que através dos componentes curriculares da área de linguagens e as suas tecnologias, há um indispensável esforço para a formação dos estudantes baianos. E esse esforço se dá por meio da interação entre esses estudantes, o fomento da interação entre eles e elas, entre os objetos de conhecimento e de forma indispensável pela realidade concreta vivida por esses e essas estudantes, que esse conhecimento, essa aplicabilidade desses conteúdos que mencionei, elas devem e são contextualizadas
de acordo com a realidade concreta vivida pelos estudantes. E dessa maneira, a DCRB traz que será possibilitada a apropriação do conhecimento historicamente construído e acumulado pela humanidade com o objetivo de transformar e melhorar a melhoria e trazer um aprimoramento, a melhoria social, que são indispensáveis e necessárias na contemporaneidade. Nesse sentido de reforçar a utilização de conteúdos como os expostos aqui, a SEC distribuiu recentemente cadernos de apoio para professores e professoras de educação física, uma atitude, um material muito bem recepcionado pela rede de professores e que tem servido como um guia, não um material realmente de apoio que garante a autonomia dos professores e professoras a darem a complementarem os conteúdos que são sugeridos nesses cadernos de apoio. É isso. Muito obrigado pela sua atenção e, mais uma vez, reitero a minha satisfação de estar participando com vocês desse momento tão importante. Obrigado. Nós agora vamos trazer nossos convidados de hoje. Nós temos nossa primeira convidada, que ela é representante do itinerário de Ciências Humanas e Sociais Aplicada, Jaqueline Mello de Ciências e professora do CJCC. Em seguida, nós temos o itinerário de linguagens, professor Alexandre Rebouças de Santana e Regina de Oliveira Santana, também do CJCC, aqui em Salvador, e a professora Jaqueline de Feira. A professora Jaqueline está com a fala. Bom dia, professora. Fique à vontade. Bom dia, Andréia. Tudo bom? Como a Andréia falou, eu estou vice-diretora do Centro Juvenil daqui de Feira, e eu participei, junto com vários outros colegas, né, do Centro Juvenil, na elaboração das ementas. Eu vou pedir para a Rosa apresentar, exibir os slides. Pode ser, Rosa? Pode ser. Obrigada. Se a internet deixar, né? Enquanto o slide carrega, pode passar a página, Rosa, para o slide 2. Eu trago aí para vocês uma charge, né, é uma tirinha, na realidade, do Toda Mafalda, é uma tirinha do Quino, né, e é uma referência muito clara a uma noção ainda presente de escola, né? A Mafalda, ela vai andando, ela está indo para a escola, e de repente ela começa a ver água no chão, ela levanta a mão, né, para ver se está chovendo, não vê chuva, de onde vem essa água? E aí no último quadrinho, ela tá aqui escrito, né, a porta da escola, e todas as crianças chorando, é um rio de lágrimas, né, porque as crianças estão retornando às escolas. Então, é muito simbólico o desenho do Quino dentro do nosso contexto, mas ele traz uma série de problemáticas a respeito da concepção de escola, das relações com a produção de saber, da relação com o espaço, né, institucional da educação. E aí a gente tem o seguinte, dentro desse processo de organização das ementas, dos componentes, dos itinerários formativos nos quais nós trabalhamos, a gente, né, tem como apoio a BNCC, que é a base, mas a gente tem um foco para a organização desses itinerários, pensando numa estrutura de maior flexibilidade que os itinerários formativos permitem, numa estrutura de ampliação, né, da percepção dessa diversidade de abordagens dos saberes, né, da construção dos saberes, dos objetos de estudo. A gente tem um processo de valorização da autonomia, do protagonismo, do papel que o estudante desempenha na escola. Ele deixa de ser, né, aquele sujeito que vai para a escola por força, por violência, mas ele vai por um processo de atração. E aí, a gente, quando trabalhou no processo de criação dessas ementas, a gente trouxe a nossa expertise do Centro Juvenil de provocar, né, de trazer elementos para essas ementas que fossem atrativas.
Então, o que que acontece? Dentro dessa estrutura, a gente tem uma concepção de currículo. Dentro dessa estrutura de organização das emendas, a gente tem uma concepção de currículo enquanto um instrumento que conduz as aprendizagens, né, dentro de um diálogo teórico, em que o estudante ele é o autor, ele é o sujeito, ele é o foco, né, a aprendizagem do estudante é o foco. A gente tem uma relação entre os itinerários e os eixos estruturantes, né, os eixos de investigação científica, mediação e intervenção sociocultural, processos criativos e empreendedorismo, que perpassam, né, as organizações dos ementários. A gente tem essas estruturas dos eixos estruturantes, inclusive, elas são extremamente necessárias para que a gente permita que esse saber, né, para que a gente organize a produção desse saber, a construção desses saberes pelos estudantes dentro de uma estrutura interdisciplinar. Então, e isso valorizando a ideia da educação integral, da formação unilateral do sujeito, ou seja, o sujeito ele não é um recorte de uma disciplina, a ideia de permitir, de permear, de ter elementos que permeiem várias estruturas disciplinares e que traga isso para organizar a produção de saber de forma divertida, de forma investigativa, né, está dentro de um processo de organização e de atenção para as demandas da contemporaneidade. Isso porque essas demandas, apesar delas estarem sob um foco muito intenso atualmente, elas, na realidade, elas não são novas, né? Elas vêm se apresentando já há muito tempo. A gente tem os textos de referência do Juarez Dairel, do próprio Freire, que trazem já há muitos anos esses desafios e essas demandas, apontando para a necessidade de que o cotidiano do estudante, de que a vivência do estudante ele apareça na sala de aula, porque fora disso não tem como você produzir um saber com significado para o estudante, um saber que seja significativo. E aí, dentro dessa estrutura da expertise do Centro Juvenil, o Centro Juvenil trabalha basicamente com 4 eixos estruturantes. O estudante, pode passar, Rosa, por favor. O estudante ele é autor da sua jornada, a escola é conexão, o conhecimento ele é transmídia e aprender é divertido. Então, a partir desses 4 princípios, né, dessas 4 bases, a gente destaca a importância, né, de como a autoria aparece para os estudantes, de como isso promove valoração para o estudante, o protagonismo juvenil e a autonomia. Na relação da escola, que a escola é conexão, a gente trabalha muito mais do que o princípio da concorrência, o princípio da colaboração, bem como das relações tecnológicas, de problematizar e de trazer as experiências dentro desses cenários tecnológicos. No conhecimento é transmídia, a gente vai trazer as experiências do estudante, né, dentro dessa perspectiva de cotidiano. A gente sai daquela estrutura, né, muito mais voltada para exposição, e a gente traz isso para vídeo, para TikTok, para vídeo do Instagram, para o uso das plataformas digitais e das ferramentas digitais, do multiletramento, e isso está relacionado a um processo de sedução dos estudantes para as aprendizagens, né? Dentro dessa estrutura também, aprender é divertido. A gente tenta, na realidade, ressignificar lá aquela ideia daquela charge, o estudante que vai empurrado, levado pela família, obrigado para a escola. A escola, na realidade, é um lugar onde ele realiza experiências, onde ele constrói uma aprendizagem mão na massa, onde a gente trabalha com os princípios dos 4 P's da aprendizagem criativa, né? Paixão, pares, pensar, brincando e projetos. Então, dentro dessa estrutura dos princípios da aprendizagem criativa, organizados pelo Mitchell Resnick, a gente tem uma ênfase muito grande no processo de diversão, o que torna a aprendizagem muito mais leve.
E aí eu chego basicamente à ideia, pode passar, Rosa, para o próximo slide, de como nós organizamos esses saberes, né, dentro daquilo que de fato é essencial. Né? A gente tem, dentro de uma linguagem mais tradicional, os conteúdos listados em várias estruturas dessas ementas, mas eles não estão soltos da realidade do estudante, eles não estão desconexos, né? Então, assim, nós demos uma ênfase, né, às ementas nas quais eu trabalhei, ou eu acompanhei, inclusive, elas tinham um foco na questão da história da cultura afro-brasileira indígena, das relações étnico-raciais, principalmente numa perspectiva decolonial, né, porque a gente traz justamente a ideia de que a gente precisa pensar um currículo, né, pensar essa questão da construção das ementas fora das hierarquias eurocêntricas, né, e isso para a gente é extremamente importante, porque essa perspectiva decolonial para a construção das ementas, ela vai trazer a importância dos saberes locais, dos territórios, e dentro desse processo todo de criação dessas ementas, né, e não é um trabalho só meu, eu estive envolvida com esses processos, inclusive eu tenho aí uma participação no ementário de matemática e suas tecnologias, para vocês entenderem como dentro do Centro Juvenil esse diálogo, né, ele é interdisciplinar, e dentro desse processo a gente tem um foco também na ressignificação do que é a escola. É isso, muito obrigada. Eu devolvo a palavra para a Rosa. Agora, eu vou passar a palavra para o representante do itinerário de linguagens, professor Alexandre Rebouças. Bom dia, professor. Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo, né, o convite, em especial Rosa, pelo contato, professor Astrupa, professor Márcio, né? Eu me chamo Alexandre, sou professor de música, né, do CJCC Salvador, e eu queria ressaltar na minha fala também agradecer o convite pelo convite de poder criar a ementa, né? E aí eu entendo também esse momento como um momento histórico, como o professor Robson falou e os demais colegas aí também. E agradecer a Sandra, né, pela parceria, nós escrevemos em parceria, né, pelos diálogos, e minha irmã da arte, né? Sandra é formada em teatro e dança e música, aí a gente tem, de certa forma, essa interação muito grande, para dizer que na arte, de certa forma, a inter e a transdisciplinaridade já caminham juntas, né? Quando a gente observa um espetáculo, um musical, todas essas, pelo menos essas 3 linguagens artísticas que eu citei, elas estão presentes de uma forma totalitária. E aí, na nossa fala, vamos apresentar a nossa ementa, certo? E dizer que essa parceria, nesse processo de construção da ementa, nessa parceria, a gente buscou, né, no texto, ser o mais objetivo possível, né, inclusive no sentido de valorizar a singularidade, a coletividade, o pertencimento, né, as tradições, né, locais e globais, né, inclusive ser norteador, né, no sentido de que a gente tem um caminho a ser seguido, mas a partir daquele caminho a gente pode ir fazendo nossa trilha, nossa construção. E ontem na reunião, eu não me recordo de quem foi a fala, mas eu achei muito importante. Ser escrita por professor e para professor. Eu, né, gostaria de ressaltar essa frase. Depois, Rosa, por favor, se puder dar o crédito. E aí, falando um pouco da ementa, a gente pensou em palavras-conceito, né, que
estão presentes, né, no texto da ementa, que seria apreciação, fruição, vivência e a produção artística crítico-reflexiva da arte, né? A abordagem metodológica inter e trans, focada nas tradições culturais e globais, como eu já falei, e a relação do jovem com a arte, da autonomia, do protagonismo, trazer os temas contemporâneos, né, e as novas tecnologias. E aí, essa criação, como eu falei, por exemplo, às vezes você vai montar uma peça de teatro, montar um grupo musical, tem a individualidade e tem a coletividade, né? Por exemplo, na música, o estudante está tocando um instrumento, mais conectado com outros instrumentos, e aí você tem esse jogo da individualidade, singularidade e coletividade. Para como já tinha falado, uma produção crítico-reflexiva dessas produções, né, culturais que vivenciamos, estamos cercados. E aí, isso promove automaticamente um autoconhecimento, no conhecimento de si e do outro, também um reconhecimento de si e do outro, e um pertencimento, né? Então, essa basicamente é a nossa ementa, com esses elementos que eu acabei de citar, e eu gostaria de me despedir agradecendo mais uma vez o convite, esse momento, e me colocando à disposição, se caso necessário, futuramente, exista mais algum encontro, alguma discussão. Muito obrigado, pessoal. Agora sou eu, hein? Isso, professora, fique à vontade. A professora Sandra Regina. É porque a gente fez junto e a Lê começou e eu vou terminar, vou concluir a nossa fala. Assim, assino embaixo do que ele colocou, né? Agradeço. E, assim, fiquei muito contente com o resultado apresentado por Rosa, assim, estou muito feliz mesmo com a concepção a que chegamos, né, porque estamos juntos nesse bolo doido, tentando fazer o melhor pela educação pública, né, assim, eu acho que tem um sentido importante de atualização da prática escolar, né, na escola, na instituição pública, e é uma iniciativa que já vem vindo aí, tem questões da BNCC, mas a gente está seguindo e exercitando essa vontade de fazer, né, a coisa funcionar bem e assim, pensando no estudante, né. Então, assim, num momento como esse, da pós-pandemia, assim, a gente chegou em janeiro ou fevereiro, não sei, e teve que sentar eu e a Lê para, quer dizer, aceitamos um convite, agradecidos, que isso é uma coisa muito bacana, e, assim, pensar numa ementa num momento como esse, né? Em plena pandemia, muita coisa vai mudar, né? Muita coisa já está mudando e muitas coisas já estão apontadas aí. Isso que é bacana desse exercício todo, dessa coisa que está sendo apresentada, né? E que vai se aprimorar, um instrumento que vai se aprimorar, me parece, né? Assim, então, foi um desafio, a gente se baseou, tentou muito seguir quer dizer, a gente se inspirou no documento mesmo, né, daqui, da regional, né, dos referenciais, isso ajudou muito a gente. E, assim, eu queria colocar só duas coisinhas, assim, importantes. Primeiro que essa questão da arte no currículo escolar é uma coisa fundamental. Para mim, eu não tenho dúvida alguma, eu que sou artista, eu sou dançarina, atriz, né, eu faço parte do núcleo de dançarinos, de funcionários da Escola de Dança da UFBA há 38 anos, eu sou artista na escola de dança e sou professora também no Estado. Assim, eu acho que a vivência formativa artística é essencial para o ser humano. Eu acho que a gente está falando de educação da sensibilidade, de refinamento perceptivo, né? De trabalho com sentidos. Então, assim, a arte é educadora enquanto arte, enquanto vivência mesmo, né? Essa imersão na vivência prática, que foi o que a gente tentou deixar na ementa bem claro, que é necessário a vivência, né? A experiência
experiência. E essa coisa da arte no currículo não é uma coisa nova, vários de vocês já tocaram na experiência de Dionísio Teixeira, né? Assim, eu acho que ele foi um dos grandes das pessoas da educação que entenderam a importância da arte no currículo, né? E a experiência da Escola Parque foi exitosa, a gente ainda tem até hoje esse exemplo na nossa história da escola pública baiana, do ensino público baiano, né? Então, assim, é fantástico a gente estar vivenciando esse momento desse currículo e estar podendo participar, né? Além do mais, uma coisa importante que hoje, assim, a gente tem... Quando eu entrei no Estado, há 28 anos atrás, em 92, foi 29, né? Era outra realidade, né? Assim, especificamente em relação aos professores de arte, né? Eu entrei primeiramente para a Escola Emanuel Novaes, que foi uma escola piloto, que até hoje tem um curso de música lá, né? Técnico de música. Depois eu fui para Pracatum, o centro de música também, mas sempre trabalhando com dança e teatro. Colégio Central e depois o CJCC, sempre trabalhando com dança e teatro. E, assim, me parece que tem uma coisa que ainda não está resolvida nesses anos todos que eu tenho vivenciado esse exercício do trabalho desse campo de conhecimento, que é a arte, e especificamente dança, teatro, né? Me parece que, às vezes, a gente tem ideias fantásticas, maravilhosas, mas a gente não tem as condições necessárias para executar. Tá? Então, assim, eu queria pontuar aqui nesse finalzinho de fala, primeiro, a minha alegria por estar participando, e segundo, a minha eterna preocupação com a questão da adequação física, das condições profissionais também, porque hoje a gente tem um outro quadro de professores. Na época não existiam a licenciatura nem em música, nem em teatro. Hoje a gente tem profissionais formados pela universidade em dança, teatro, música e artes visuais. Antes existia uma outra realidade de professorado, né? Então, assim, isso é muito bacana, né? Infelizmente, os concursos continuam no Estado, continuam nessa coisa geral, né? Artes, professor de artes. Isso não existe, tá? A gente está vendo que são especificidades cada vez mais, cada sub-área do conhecimento da grande área de artes. Isso basta a gente olhar na CAPES, pela lista da CAPES, né, que é o nosso grande órgão fomentador de pesquisa do país federal. Você vai ver que tem inúmeras subdivisões desse grande campo de artes, mas aqui em Salvador, na Bahia, a gente tem já licenciaturas e a gente continua no Estado fazendo concursos de uma maneira geral. Isso não mede a competência de um professor de teatro, nem de uma professora de dança, nem professora de... e por aí vai. Então, assim, isso é uma questão. As escolas precisam ser adaptadas. Eu só tive, até hoje, um lugar que eu pude dar aula com a sala adequada para dança, que foi no Manuel Novaes, e tinha que dividir com o pessoal de música, e em outras coisas que eu poderia citar, mas não é aqui. Então, assim, da minha alegria pontuada, está aqui registrada por esse momento, em plena pandemia, da gente estar conseguindo dar a volta por cima e produzir professores, apesar de muitos acharem que a gente não está fazendo nada e que a gente está, né? Então, assim, isso da minha alegria, mas também da minha preocupação de, mais uma vez, a gente viajar demais e não concretizar certos ideais que a gente tem, tá? Gratidão pelo CJCC, pelas pessoas, pelos colegas, porque se eu estou aqui é porque eu estou também no CJCC, senão não estaria nessa vibe, como dizem os nossos queridos alunos. Obrigada, gratidão, gente. Vamos seguir. Obrigada, professora Sandra. Eu vou passar para o nosso diretor, professor Astor Vieira. Ele vai fazer uma conclusão geral da nossa agenda, com todo do nosso currículo. E todas as dúvidas, eu vi que Rosa foi aqui responder no chat. Eu não vi nenhuma mão levantada. Se teve algum professor que levantou a mão,
por gentileza, sinalize novamente. Mas o professor Astor irá fazer, né, essa conclusão geral, e logo após nós temos o nosso encerramento. Professor Márcio, e após o nosso poeta Marcelo. Bom dia, professor, fique à vontade. Bom dia novamente. Quero parabenizar as falas, falas potentes no sentido da potência, no seu conceito filosófico mais amplo. Esse é o grande exercício. Nós, quando pensamos o currículo, pensamos na perspectiva de que o estudante da Bahia, ele é um estudante brasileiro, ele é um estudante que precisa dialogar com o mundo, mas ele não precisa e não quer abrir mão da sua identidade, do seu pertencimento à Bahia, e aí a Bahia pensado nesse compromisso geopolítico que os territórios nos trazem. Então, esse foi o grande exercício. A gente tem pensado que esse deve ser um currículo na perspectiva do que nós chamamos do currículo do devir. Esse currículo ele é pensado por professores, ele é pensado por trabalhadores da educação, mas ele precisa se efetivar na ponta com as especificidades que a escola tem e que demanda, atendendo ao projeto de vida dos seus estudantes e da sua comunidade. Então, nesse sentido, a contribuição que a educação integral traz com essa expertise vivenciada por professores da rede, em especial pelos professores aí que atuam no CJCC, é trazer exatamente esse movimento de jovialidade, de diálogo com a juventude que o currículo precisa ter. Não é claro que o tempo todo a gente não saiu da perspectiva do currículo como espaço de luta, espaço de poder, um poder do qual a gente precisa compreender na perspectiva da participação, tanto de professores, mas também dos estudantes. É necessário pensar um currículo que seja capaz de dar conta às demandas que a contemporaneidade impõe a todos. Uma contemporaneidade que está se reinventando numa velocidade do qual nós não imaginávamos que iríamos vivenciar. É claro que, diante da distância daquilo que foi pensado para aquilo que se concretiza, há este vácuo aí deste fazer que a gente precisa colocar dentro do currículo. Por isso que ele é pensado como um currículo do devir. A Base Nacional Comum Curricular, ele traz as especificidades do estudante que é do Brasil, que é da Bahia, que é do mundo, mas os itinerários vêm fortalecer alguns princípios que são caros para a educação da Bahia, que são caros para este governo, que são caros para esse exercício de governo que coloca a educação integral como uma estratégia de fortalecimento dos territórios, de aumento da capacidade dos estudantes e que se reverbere de forma dialógica, currículo, território, território, currículo. Então, nesse sentido, esse é o exercício, e a gente espera, de fato, que haja uma participação muito efetiva, não é? Apesar do currículo ser pensado e ser dirigido por professores e profissionais da rede, mas a gente precisa dessa devolutiva, e ele está aberto. O exercício é esse, a gente quer essa participação da sociedade, a gente quer essa participação da comunidade. Então, a gente inaugura esse momento, a gente abre essa escuta no movimento que a SUPED já traz, né, no momento de continuidade do documento referencial do Fundamental 2, mas com essa perspectiva de valores que são caros e muito importantes para a educação integral. Então, nesse sentido, eu quero aproveitar de pronto e agradecer a professor Márcio de Almeida Gomes, que com tanta sensibilidade traz possibilidades para essa escuta, levando em consideração essa oitiva dos nossos profissionais na ponta. Esse é um exercício requerido tanto pelo secretário como pelo nosso superintendente. É necessário ouvir os nossos profissionais, é necessário ouvir a comunidade, todas as pessoas que estão envolvidas nesse movimento. Então, nesse momento, eu quero parabenizar, agradecer e conclamar a todos, né? Esse movimento precisa ser em cadeia, é preciso trazer os nossos profissionais, os nossos estudantes, a sociedade para debater o currículo da educação integral. E, se for necessário, nós faremos os ajustes que a sociedade e os parceiros exigem e solicitam. Então, assim, quero agradecer e convidá-los para a próxima etapa, que vai ser à tarde, e para a etapa de amanhã, que nós vamos tratar especificamente dos complexos integrados e desse desenho aí integrado do Currículo Bahia
para a educação integral em tempo integral. Parabenizar mais uma vez a equipe, o compromisso, a defesa da educação pública. Acho que o nosso lugar é esse lugar, é o lugar de pensar a juventude, e tenho certeza que o que está sendo materializado nesse documento representa esse desejo também, que a gente possa trazer melhores condições com a educação pública, com nossas ofertas para essa juventude. Então, agradecer a Andréia aí, que conduziu majestosamente aí nossa agenda, professor Astor, os colegas que fizeram as suas contribuições. Observem que nós temos temas extremamente importantes que envolvem a filosofia, a sociologia, a educação física. Eu vi alguns colegas se manifestando aqui no chat. Então, é importante a gente mobilizar os nossos atores educacionais, sociais, que possam trazer contribuições na construção e consolidação desse documento. E aí, reforçar mais uma vez, em nome de Rosa, em nome de toda a equipe, o convite, né, para 2 novos encontros. Nós temos uma agenda hoje às 14 horas, com outro itinerário, matemática e as ciências da natureza, que a professora Vilma vai conduzir, e no dia de amanhã, um itinerário integrado. Então, continuo evocando e convocando a todos vocês que compartilhem, estejam conosco, porque mais do que importante é essa consolidação e a escuta sensível na construção desse documento que é tão importante para a educação da Bahia. Um forte abraço a todos, estamos aqui à disposição, presente para o diálogo nesse momento. Um abraço. Obrigada, professor Márcio. Agradecer nosso superintendente, professor Márcio, nosso diretor, professor Astor Vieira, e nossa coordenadora, Rosa Helena. Né? Agradecer a todos os professores que participaram da nossa agenda. Todas as dúvidas, né, a professora Rosa foi respondendo aí no chat, mas de qualquer forma nós já sabemos que já tem um link do Drive, vocês fiquem à vontade. Nós vamos encerrar a nossa agenda de forma muito alegre, porque é isso que nós precisamos, né? Concordo com a professora, que falou em relação à artes. Nós temos muito desafio, mas nós também temos muitas alegrias, e principalmente nesse momento de pandemia, né? A nossa superintendência conseguiu muitas agendas, né? Tantos encontros com a educação integral, desde 2020, que nós vimos nos encontrando pelo WhatsApp, nos encontrando, né, com grupos, com telefone, e falando com vocês, com toda a rede. Então, eu acredito, né, que nessa história de pandemia vai ficar marcado o quanto foi presente a superintendência e a diretoria em coordenação com toda a nossa rede. Então, eu quero passar para Marcelo, né, que ele vai fazer bonito, que é o que nós precisamos nesse momento, levar em nossos corações esse cuidado de si e do outro que nós tantos falamos. Eu agradeço pela participação de todos vocês, eu dou um bom dia, e Marcela, com você. Bom dia a todos. Estou aqui a convite de Andréia, né, da nossa superintendência, para poder falar uma poesia para vocês, para a gente terminar o encontro de hoje com um belo poema. Então, eu trago o poema hoje. Tem 2 poemas que eu quero fazer. Um é da nossa região, da minha região, a região Cacaueira, do poeta José Delmo, que diz assim: se não vigiarmos a vida, eles escreverão a história. E o futuro, poderá neles acreditar? Ainda bem que existe o artista e os professores, que cantam ao povo suas dores e suas alegrias, seus temores e a sua fé. E tem um de Cora Coralina que diz assim: saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Jovem, seja você esse semeador. Semeie com otimismo, semeie com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Obrigado a todos e um bom dia. Obrigada, Marcelo. Só um registro, Marcelo. O poeta ele é Grapiúna, mas Grapiúna é de Buerarema.
Castro. Boa tarde, pessoal.